Nada a fazer. Começo a achar a mesma coisa. A vida inteira eu lutei contra essa ideia. Eu pensava, Vladimir, coragem, você ainda não tentou tudo. E retomava a luta. O que faz um texto ser clássico? A experiência de alunos do Profis, o Programa de Formação Interdisciplinar Superior da Unicamp, mostra que uma das qualidades das obras clássicas é não ficarem presas no tempo. Durante as aulas, o contato com textos importantes de ficção, poesia e teatro abre aos jovens as cortinas de um universo ainda a ser descoberto. Eu nunca tinha tanto lidado assim diretamente com as obras literárias. Já fiz, participei de teatros, assim, sabe? Mas não tão profundo como é aqui. Que aqui a gente estuda os porquês. Aqui a gente vai dentro da obra, a gente vive a obra. Eu acho que é uma questão mais disso, de você estar lá inserido nessa obra, de você entender o porquê que essa obra é importante, o porquê que ela está viva até hoje. Eu tive contato só quando eu me preparei para o vestibular, principalmente da Unicamp, que tem o texto, né, o teatral O Marinheiro. Mas em todo o ensino médio a gente teve muito pouco contato com o estilo de teatro. E eu acho muito interessante poder ver, estudar um pouco mais esse estilo. Textos de Sófocles, Fernando Pessoa e Samuel Beckett ampliam o repertório cultural dos estudantes e mostram a eles que a vida é feita de mais questionamentos que certezas. Eu gosto, é uma maneira de se expressar melhor, uma maneira de ler e entender melhor as coisas, e eu gostei muito. Sem contar que outros textos que a gente também está estudando, que são 3 de drama, mas esperando Godot o principal deles, eles se relacionam muito com a linguagem, a maneira como o ser humano se expressa dessa maneira, que no caso é a narrativa. O núcleo dramático é as 3 moças conversando. Esse seria o núcleo dramático em relação de linha narrativa. E pelo menos isso que eu entendo. O núcleo temático aí seria o tema tratado nessa narrativa. São textos que propiciam a esses alunos ampliar sua visão cultural do mundo no qual eles estão inseridos, experimentar respostas diferentes e complexas a problemas que acompanham a humanidade, desde, pelo menos, se a gente pegar o caso do texto que a gente vai abordar também, que é o Édipo Rei de Sófocles, né? Enfim, desde o século IV, III, enfim, antes de Cristo. O ponto principal é esse, né? Expor aos alunos um repertório amplo de textos literários que podem ajudá-los a pensar a condição humana. Eles estão em uma fase em que a percepção deles como indivíduos, como sujeitos, a relação deles com os colegas, com a sociedade, isso é muito latente para eles, né? E esses textos que, de repente, questionam esses valores que eles têm em relação a si próprios, em relação ao que é a formação identitária deles, eles vão causar um incômodo, mas ao mesmo tempo podem justamente provocar um amadurecimento na percepção que eles têm de si próprios, né, e dos outros dentro desse mundo, né, desse lugar que eles ocupam. O sofrimento, então, no mundo grego, ou perdão, na tragédia que nós lemos do Édipo Rei, ela é uma condição fundamental para o autoconhecimento, para a compreensão da condição humana. Entre as obras estudadas, Esperando Godot é uma das mais intrigantes. Escrita por Samuel Beckett em 1949, a peça é um dos principais textos do chamado Teatro do Absurdo. Ela já foi traduzida em diversos idiomas e adaptada para palcos de todo o mundo. Dieu personnel, quoi, à barbe blanche, quoi, hors du temps, de l'étendue, qui, du haut de sa divine apathie, sa divine atambie, sa divine... Our Saviour, 2 thieves. One is supposed to have been saved, and the other damned. Saved from what? Hell. I'm going. And yet, how is it? Em cena, Vladimir e Estragão conversam sobre suas vidas, dores e contentamentos enquanto aguardam por Godot,
uma entidade indefinida que nunca chega. O que parece simples em uma primeira leitura guarda questões profundas. É algo confuso, é algo que te perturba, é algo que você vai ter que lidar com isso, você vai ter que ingerir isso e tentar assimilar isso à sua vida, ao seu cotidiano. Foi um choque para mim, que eu não sabia o que fazer. Então eu me preparei, li o texto e foi aquele baque de eu não entendi nada. Você se sentiu meio em companhia deles porque eles estão esperando o Godot e você está tentando entender? O sentido da peça e eu não entendia, eu li várias vezes e eu fiquei, meu Deus, eu não sei o que ele quer dizer. E aí quando o professor, não, vamos assistir, aí eu falei, ainda bem, porque acho que isso vai me ajudar um pouco mais na peça. O texto Beckett talvez é o texto mais vigoroso que coloca justamente em questão a condição humana, que coloca em questão ou que coloca em crise a própria experiência do homem no mundo moderno, com duas personagens que estão esperando um outro personagem cujo significado dele não se sabe muito bem quem é. É uma espera, uma expectativa que ela é frustrada, que ela é marcada por uma repetição. Independente do significado do que é essa espera de Godot, o fato é que ela marca um momento de crise importante na Europa e no mundo como um todo. Fala totalmente com o mundo atual, que a gente acha que vai ser resolvido e cada vez vai piorando mais as coisas, não tem fim. A vida, a gente não tem o conflito nunca tem fim, porque a gente sempre vai ser levado a outro conflito. A gente acha que resolveu e vai na outra. Então acho que a peça comunica muito esse sentimento muito humano. Para que a experiência de estudar um texto tão importante para o teatro, como Esperando Godot, fique completa, os alunos do Profis tiveram a oportunidade de conferir a montagem de um dos grupos mais tradicionais e inovadores da arte dramática brasileira, o Teatro Oficina. Muito bem, qual é o recado, professor Godot? Peraí, eu já te vi, não? Não. Você nunca me viu? Não. Foi você que veio aqui ontem? Não. É a sua primeira vez? Yes. Ele sempre diz isso. Muito bem, qual é o recado? O senhor Godot disse para dizer que não pode vir hoje, mas que amanhã vem sem falta. Só isso? Yes. O Teatro Oficina, ele é um marco na cultura brasileira, certo? Ali foram encenadas várias peças emblemáticas da modernidade, da antiguidade, enfim, quer dizer, então é um espaço de resistência cultural. O ato dos atores encenarem a peça já é, digamos, uma interpretação significativa e pode abrir a compreensão dessa peça, que tem uma série de dificuldades para os alunos. Com direção de José Celso Martinez, a montagem do grupo mistura a melancolia original de Beckett com a irreverência e ironia que são uma das marcas do Oficina. A peça pede isso, mesmo na rubrica do Beckett. Essa peça é feita para palhaços tragicômicos. E então é perfeito para esse momento atual. Porque a existência nesse momento está apocalíptica, né? Um Beckett, um autor internacional, montado no mundo todo. Cada montagem vai ter sua característica, o seu aqui e agora. Tem montagem do Beckett, do Godot dentro do presídio, num teatro italiano, numa oficina. Depende do que as pessoas estão vivendo, o grupo de pessoas que se juntam, o que elas querem dizer, o que elas querem, através dessa peça também, expressar o seu momento. O enredo segue a tradição do texto. Enquanto Vladimir e Estragão idealizam a chegada de Godot, Pozzo e Felizardo trazem choques de uma dura realidade. A surpresa fica para o final. Aqui quem traz os recados de Godot não é um menino, mas Exu. E a mensagem põe fim às expectativas. Godot não vem mais. Godot! Quando o Zé me convidou para fazer essa peça, ele já falou comigo, Tony, não vai ser mais uma criança, eu quero propor algo diferente para essa nova montagem. E aí quando começamos a leitura, aí eu tive logo o insight que tinha que ser o Exu, porque mensageiro no
no candomblé, Exu é onde nada começa sem ele. Fala-se de todos os orixás, o Exu sempre é ocultado. Então, falar do Exu nesse momento também é muito importante para a galera do candomblé, para a gente que é preto também. E trazer isso para um texto de Samuel Beckett está sendo muito transformador, porque as pessoas chegam e tomam um susto. Eu sou infeliz! Ah, jura? Desde quando? E só Zé teria autoridade para matar Godot, e até isso, né? Tem esse fator transgressor também, esse elemento a mais. Acabar com o processo dessa imobilidade que a gente tem de nós como raça humana, sei lá o que. A gente tem uma tendência, ou pelo menos nesses últimos tempos, a uma imobilidade. É isso que a gente está querendo combater em nossas vidas e, obviamente, na vida comunitária, sobretudo, né? Acabar com a espera e partir para a ação. Essa é a mensagem que o Teatro Oficina traz. O Zé tem a coisa que ele acha que é uma peça que as pessoas continuam esperando o Messias, e que ele não é messiânico e ele quer mais é matar essa entidade. Mas, ao mesmo tempo, a peça mostra que esperar Messias não está com nada. E que você tem que preencher a tua vida, você tem que fazer a tua vida. Porque às vezes a gente espera que os outros nos façam felizes, né? Que um acontecimento venha né? Que o trabalho nos faça feliz, que a família nos faça feliz, ou que traga alguma coisa que vá mudar a nossa vida, no campo amoroso, econômico, político, seja o que for. A gente é isso, no fundo é um pouco isso, é um caminho, muitas vezes solitário, é um caminho que você tem que ter coragem, tem que ter perseverança. Deixar Godot e trilhar o próprio caminho. Um convite necessário para quem está descobrindo o quanto a vida é inquieta. Achei maravilhoso, né? Porque eu sou atriz de teatro há 6 anos e eu entrei no Profis, então eu tô longe do teatro já. E estudar uma peça e ver ela ao vivo é assim maravilhoso. É uma coisa que eu nunca fiz antes, na verdade. É uma delícia esse momento de descoberta do teatro, né? E você já descobriu que você pode, inclusive, subverter um clássico como o Godot. Eu acho um excelente começo, saca? No teatro é o espaço do milagre, né? Onde o milagre acontece, hoje em um dos espaços do milagre. Poder também não ter o pudor com consistência de mexer nos mitos todos, eu acho que é um dever nosso como artistas, principalmente dessa galera, né? Essa obra, do jeito que ela foi interpretada, ela mostra quanto ela é atemporal, tanto na modernidade de hoje, no mundo que a gente vive, com essa interpretação sobre o capitalismo, sobre as mudanças que estão ocorrendo, sobre o nosso estado de política. Isso mostra o quanto ela está inserida na nossa vida, como esteve inserida na vida de Samuel Beckett e como está inserida na nossa vida de hoje. É tão expressivo, eu acho, que magnífico você ler e você estar aqui, vendo isso olho a olho, no tangível. Eu acho que não tem como explicar, é só você vindo aqui e experimentando esse cenário, essa sensação. Eu acho que é magnífico.